caminhará, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, no seu verso 23. Estamos na semana, estamos sendo ministrados, Passamos por algumas ministrações aonde fala do barco, Fala do barco. Então, Mateus capítulo 8, versículo 23. Em Mateus, logo em seguida, nós vamos estar passando por esse material aqui também, que é um dos materiais utilizados na segunda-feira também, onde para ter um pouquinho mais de aproveitamento também nas nossas aulas. E eu vou estar começando, aplicando aqui o texto dentro de um sermão, porque vocês precisam entender que após ler o texto, você precisa aplicar o texto, precisa trazer para a eclésia, trazer para a igreja o conhecimento daquele texto, a sabedoria daquele texto. Você precisa explanar o texto. E muitos de nós, quando nós explanamos o texto, a comunidade que está ali, ela cresce, ela desenvolve, ela melhora, ela transforma, Lugares que não tinham estrutura começam a receber a estrutura. E com o passar do tempo, você vê que a sua base está cada vez melhor, em referência, está cada vez melhor na visão da família, está cada vez melhor no trabalho, está cada vez melhor até no viver dentro da comunidade cristã. Então tudo isso é trabalhado, é desenvolvido. Vamos lá, Mateus capítulo 8, no verso 23. Mateus capítulo 8, no verso 23. Vamos lá. O texto diz o seguinte: e entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. 24. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era quase coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis? Ou por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amantíssimo Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, adoração seja dada ao Senhor. Sempre precisamos do Senhor para tudo, em todos os segmentos, em todas as direções, e não seja diferente nesta manhã.
aquilo que é oculto aos sábios, aos entendidos, o Senhor diz que o Senhor pode se manifestar aos pequenos. E nesta manhã, Senhor, sabemos que muito mais o Senhor tem a nos entregar, a nos transformar, a nos ajudar a trabalhar até mesmo em nosso barco. Se porventura, Senhor, tiver algo a mais para nos entregar, Senhor, não exceda. Senhor, entrega-nos, Senhor, porque sabemos, Espírito Santo de Deus, que o barco precisa principalmente da tua direção nesse leme. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto, quando é um estudo bíblico, provavelmente você tem que ler mais de um texto. Aqui eu li a passagem completa, uma passagem pequena, né, entre o versículo 23, entre o versículo 27, né? Quando é a ministração de um estudo, é bom você pegar uma passagem pequena, que você possa, né, entrar na mensagem e você possa extrair algo da mensagem, né? Existem situações, né, que são completamente diferentes da pregação, onde você lê simplesmente um pequeno texto e explana o texto. Como eu li o versículo 23, 24, 25, 26, 27 do capítulo 8. Ou seja, é muito importante também, dentro das suas mensagens, dentro do seu sermão, você no meio da mensagem, você trazer a referência. Eu estou no capítulo 8, eu estou no verso 23 de Mateus. Ou seja, você está priorizando o texto, você está priorizando a mensagem. Por quê? Existe o Logos e existe o Rema. Quando eu leio o versículo 23, é o Logos. O Logos representa no grego a palavra. Então eu estou lendo a palavra e entrando ele no barco é a palavra. 25 é a palavra, 26 é a palavra, 27 é a palavra. A Bíblia chama de Logos. Só que dentro do Logos existe o que? A rema, a palavra rema. Existem dois tipos, né, de entendimento que nós podemos também aprender aqui a visão, né? Eu li o Logos, agora então quer dizer que eu preciso do rema. Eu preciso da revelada, eu preciso do esclarecimento, eu preciso da luz, eu preciso do entendimento. Lá em Salmo de número 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é o que? É a palavra, né? Ou seja, é muito importante você clarear o texto com a palavra. Mateus capítulo 4, verso 4, diz o que? Nem só de pão viverá o homem, mas viverá da o que? Da palavra. Ou seja, a palavra, ela é um alimento. O Senhor fez, né, um grande entendimento ali no coração do povo de Israel. Em Deuteronômio, ele disse assim: deixei vós, Israel, passar pelo deserto para me ver o que tinha dentro do teu coração, Israel. Ou seja, meus irmãos, o entendimento de Deus, lá em Jeremias capítulo 18, o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, vai, Jeremias, na casa do oleiro, que lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras, Jeremias, né? Ou seja, em Ezequiel capítulo 37, a palavra diz o que? Veio a Ezequiel a palavra do Senhor, né? Veio a palavra de Deus, né? Em Ezequiel capítulo 8, também a palavra do Senhor disse: Ezequiel, coma do rolo
que eu te dou, Ezequiel. Ou seja, meus irmãos, o Logos representa a palavra. O Logos é muito importante. O Logos é muito importante porque o Logos alimenta. Jesus falou em João, ele disse o quê? A minha palavra, ela é o quê? Ela é espírito, ela é vida. Ou seja, a palavra, no momento que a igreja está a ministrar, no momento que a igreja está a aplicar a palavra, ou seja, os ouvintes, eles são edificados, os ouvintes são transformados, os ouvintes crescem, os ouvintes desenvolvem, os ouvintes aprendem habilidades excepcionais. Ou seja, você aprende muito na vida só ouvindo, só com o poder de ouvir. O dom de ouvir todos ganharam, mas poucos aplicam. O dom de ouvir é maravilhoso. Existem dons naturais que Deus entregou às pessoas, que só tem gente que é maravilhoso para ouvir. Tem gente que tem uma sabedoria para ouvir, irmão. Tem gente que tem um entendimento, que ele pega no ouvido no rastro. Ele pega a inteligência do ouvir no rastro. Tem gente que não é bom no falar, não é bom, né, no mestrar ali, mas ele é excelente. Salomão, em Provérbios capítulo 1, disse: aquele que ouve, ele cresce em sabedoria. Toda vez que uma pessoa na vida não quer ouvir, as piores coisas acontecem com aquela pessoa. Se você pega Jonas, o problema foi o dele qual? Não ouviu. Se você pega Balaão, o problema dele foi qual? Não ouvir. Se você pega Pedro, quando Jesus encontrou com Pedro, Pedro não gostava de ouvir. Tanto que ele não gostava de ouvir, que ele cortou a orelha de um cara. As pessoas são assim. No que você não gosta, você gera no outro. Isso é um problema. Isso é até meio psicológico. Por quê? Porque a psicologia, ela trabalha nos dois pontos. Você quer mexer muito, transformar os outros e não transforma a si mesmo. E naquilo que você não transforma a si mesmo, você quer que as pessoas se transformem. Então, Jesus falava muito isso. Quando você é exigente demais com as pessoas, querendo que alguém transforma. Pedro, nos 3 anos e meio da caminhada dele, aprendendo com Jesus, ele era extremamente explosivo. Era uma pessoa muito difícil de lidar. Era uma pessoa muito forte no temperamento. Ele era uma pessoa muito, né, no sentido lá sanguíneo. Ele era um sanguíneo mais diferenciado. No meio dos 12, ele era o único que tinha, né, dificuldades ali psicológicas que Jesus ensinou ele a trabalhar. E tanto que ele não gostava de ouvir, que no dia que as pessoas foram ali, os soldados prender Jesus, ele desembanhou a espada. Ele corta a orelha de um cara chamado Malcom, uma pessoa que estava se preparando para ser sacerdote. E uma pessoa que estava se preparando para ser sacerdote, ele não poderia ter defeitos, ele não poderia ter expressões como um homem sem orelha. Jesus, por causa daquela, né, aplicação de uma ignorância, Jesus teve que pegar a orelha daquele cara do chão e colocar. Nunca se ouviu mais uma história como essa. Jesus resolveu o problema, mas Jesus falou para ele: com a mesma espada que tu fere, tu será ferido. Não resolve, Pedro, as coisas com a espada. Eu tenho uma legião de anjos ao meu comando, sobre a minha patente, sobre a minha autoridade, que eu poderia muito bem, em fração de segundo, pedir para eles descerem aqui e com fração de segundo matarem todo mundo aqui. Mas Pedro, não se resolve as coisas na vida desta forma. Você vê que em Mateus capítulo 4, quando Jesus entrega ali o seu período de consagração de 40 dias, os anjos vieram e o serviram. Os anjos
vieram e serviram a Ele. Então, meus irmãos, existe muitas das vezes determinadas aplicações que elas podem ser aplicadas. E muitas das vezes a gente tem que pegar o rema da palavra. A gente tem que pegar, muitas das vezes, o segredo que está ali oculto, embutido. Olha o versículo 23. Entrando ele no barco. Nós vimos aqui uma expressão muito linda. Eu quase não ouvi pessoas pregar sobre barco. Eu nunca vi pessoas na igreja ministrando sobre o barco. E o barco, ele tem uma extensão muito grande. O barco, ele tem um conhecimento muito grande. O barco tem uma aplicação bem, favorável ali para que nós possamos até aprender alguma coisa. E eu coloquei aí dentro dessa expressão, vamos aí pegar a nossa folha. Vamos pegar a nossa folha. Eu cheguei a falar um pouco, mas não deu para falar muita coisa. Eu coloquei sobre o subtítulo lá em cima. A gente pode até mudar e colocar estrutura do barco ou bases de um barco, porque quando eu usei a palavra no subtítulo lá em cima, restauradores de barco, quando eu fui ministrar a aula eu vi que estava errado. Nem todo mundo está pronto para restaurar às vezes o seu próprio barco, que dirá o barco alheio de alguém. Então, o subtítulo é importante a gente casar com a nossa realidade, As nossas palavras, ela ter coerência com a nossa realidade. E eu coloquei aí, ponto primeiro, a estrutura de um barco. Sobre a estrutura de um barco, precisamos analisar diversos detalhes. Irmão, o barco está contido em diversos detalhes. O barco é cheio de detalhes e cada detalhe é importante, tá? Cada detalhe tem uma característica importantíssima. Jesus entrou dentro de um barco com os seus discípulos. Aqui podemos usar duas aplicações. Uma aplicação onde Jesus entra dentro do barco da sua vida, e a aplicação do próprio texto literal, onde Jesus entrou no barco com os discípulos, tá? Então a palavra ela pode também ser aplicada em duas dimensões. A primeira dimensão é a literal. Jesus literalmente entrou dentro do barco, e uma outra linguagem profética, figurada, simbólica, que Jesus está entrando no barco da sua vida. Então nós podemos ter essa liberdade para aplicar também dessa forma, O barco é construído por partes. Observem isso. Foi que eu falei, os detalhes e as partes. Tem um leme, tem a âncora, tem um casco, tem as velas, tem a parte de mantimento, tem a parte de suprimento, tem diversas partes dentro do barco. Cada parte executa uma tarefa. Cada parte desse barco tem uma estrutura que colabora. Para você ver, se o casco do barco tiver problema, o barco não sobrevive, O casco é a parte da estrutura. Então, ou seja, os barcos da nossa vida,
A parte mais trabalhosa é a estrutura, tá? A parte de cima é o sistema, é o mecanismo, é a vela, é, né, a inteligência da coisa. Então, muitas das vezes, estruturar leva mais tempo do que velejar em alto mar, tá? O tempo para construir um barco é simbólico, o tempo para construir um navio é simbólico, ou seja, leva-se mais tempo para criar base do que para executar. Traduzindo, leva mais tempo você preparar uma mensagem, preparar um combo, preparar uma estrutura do que pregar. Você vai demorar para preparar um sermão 10 horas de trabalho, 5 horas de trabalho. Para pregar, você vai pregar em 30 minutos, você vai executar uma mensagem. Na verdade, uma hora e meia é o padrão de uma mensagem. 30 minutos. O sistema de pregar em 30 minutos dentro das igrejas não chega nem pro cheiro, tá? 30 minutos não dá para estruturar o barco. Em 30 minutos não dá para trazer um conhecimento. Em 30 minutos não dá ali para dar um segmento, né, uma estrutura para uma família que está vindo de terremotos, que está vindo de um nível de situação completamente desastrosa. Não dá, tá, meus irmãos? Por causa disso que, né, é necessário até mesmo o sistema de horários, né, melhorar, a gente trabalhar uma estrutura melhor, né, mas acompanhando as pregações, você nos estudos que tem aí 1h30, mais a escola dominical, em uma semana você progride mais do que em outras comunidades que vivem de estruturas rasas, tá? Vivem de estruturas rasas. Ou seja, em uma semana você pode crescer significativamente, tá? Você pode desenvolver muito mais do que em uma semana em algumas igrejas até onde a gente saiu, até onde a gente veio. Isso é nítido, isso é muito real nesses últimos dias. Podemos aplicar o barco com uma simples simbologia com a nossa vida. O barco tem uma simbologia da sua vida, tá? Da sua vida, áreas da sua vida. Podemos trazer como áreas da sua vida um verdadeiro barco, tá? Vida espiritual representa um barco. A sua vida espiritual representa um barco. A sua vida material representa um barco. As dificuldades podem representar um barco. Esse barco precisa de cuidados. Vida de oração representa um barco. Vida de intimidade representa um barco. Provações representam um barco. Quando Deus opera nos tipos de barcos em nossa vida, ou seja, aplique dentro dos barcos da vida. Entenda quando o negócio está ventando demais no barco, tá? Pessoas veem um vento, não discernem que é o vento. Pessoas veem os problemas, não discernem que é os problemas. Pessoas veem as dificuldades, não discernem que as dificuldades. Está vendo que precisa mudar, está vendo que precisa se transformar, trazendo que precisa tomar novas direções, né? Pessoa está na empresa, você é o dono da empresa, está vendo que a empresa não está indo bem, está vendo que os negócios não estão indo bem, o mar está dizendo para você o que? Muda. Pessoas contratadas dentro do barco, pessoas que trazem problemas de baixo para dentro do barco, ou você corta o problema, ou aquele problema, meu irmão, vai mudar o barco todo, tá? Saber lidar. Às vezes você é líder de 1000 pessoas, às vezes você é líder igual Moisés, de quase 5 milhões de pessoas a pé. Imagina o tamanho da visão que aquele homem tinha que ter. Imagina o tamanho da visão do barco de Jesus, irmão.
cara era líder de 5.000 pessoas a pé. O cara tinha que ter visão, o cara tinha que ter, dimensão da coisa. O cara tinha que ter sabedoria. Imagina o tanto de problema que aquelas pessoas traziam para o barco de Jesus, o tanto de coisa que Jesus tinha que o quê? Administrar, que Jesus tinha que resolver. Mas Jesus tinha um quê? Visão de barco, irmão. Visão. Você vai demorar 30 anos da sua vida para trabalhar 3. Trabalhe na estrutura. O crescimento é consequência de quem está pronto, de quem está trabalhado, de quem está estruturado. Existem pessoas que saem por essa beira fora, querem fazer as coisas. Irmãos, não é fazer, não se trata de fazer, se trata o quanto que você se preparou na vida para fazer as coisas. Pessoa quer ser médico, ele tem que estudar 15 anos. Pessoa quer ser um doutor, ele tem que estudar 9 anos. Pessoa quer ser alguma coisa. No cristianismo, as pessoas querem ser as coisas de um dia para a noite, no estalar de dedo. Irmãos, ninguém cresce algo no estalar de dedo. Ponto 2, casa. O barco representa uma casa, irmãos. A casa, cuidado com a casa. Vou aplicar o barco na casa. O barco casa representa a família. Irmãos, no cristianismo, tudo que nós estamos vendo na família, porque as pessoas não querem aprender. A família, irmãos, o que custa uma pessoa ter um pouquinho de inteligência na cabeça, numa escola dominical, irmão, que custa ficar de 9h30 a 11h30 numa escola dominical? Para o quê? Para não ver o barco da família naufragar. Você vê homens, você vê mulheres, você vê criança, você vê famílias inteiras dentro das comunidades. Mas por quê? Se ele viesse, nessa manhã eu já falei do dom de ouvir. Tem até o dom de ouvir. Vou entrar aqui em dois pontos aqui, que é muito importante. Mulher, você precisa ter o dom de ouvir. No casamento, você precisa mais ainda ter o dom de ouvir. Homem, você precisa ter o dom de ouvir. Que dirá mais dentro do casamento. O solteiro, ele precisa ter o dom de ouvir. O casado precisa ter o dom de ouvir. A viúva precisa ter o dom de ouvir. Eu tenho pegado viúvas que não tem o dom de ouvir. Irmão, viúva não tem um dom de ouvir. Tem gente, irmã, que vai dar tão certo. Tem gente que vai dar tão certo que até você não vai acreditar. De tão certo. Uma coisinha que você pegou o dom de ouvir. Irmão, você dá certo até debaixo d'água. Irmão, você dá certo até debaixo d'água, você dá certo. Coisa simples. Coisa simples, você dá certo. O dia que Deus te abençoar com a benção, até a benção vai falar: meu Deus do céu, eu não mereço tanta benção. Irmãos, você tem que deixar transpassar essa segurança, esse entendimento. Vocês, irmão, isso é uma realidade. Irmão, tem gente, eu não vou falar alto, porque pega. Tem gente que está tão feliz. E gente está, meu Deus do céu, irmão. E gente está vivendo tão bem. Aprendeu, irmão. Aprendeu, irmão. Aprender afasta sofrimento. Afasta muita coisa ruim. Porque o conhecimento não paga pau para a ignorância. O conhecimento põe a ignorância no devido lugar dela. Ignorância, você fica no seu lugar. Porque eu tenho conhecimento. A ignorância, ela se prostra para o conhecimento. Você nunca vai ver. Eu sempre falo, Barack Obama, primeiro presidente que assumiu ali nos Estados Unidos, chegou no restaurante, e quando ele chegou no restaurante, o homem que veio atender ele no restaurante era ex-namorado da sua esposa.
E essa mulher, que é esposa dele, me chama Obama. Michelle Obama. Michelle Obama. Ela tem uma graça. E quando o esposo dela olhou para ela e olhou para ele, o garçom que veio usou uma expressão. Qual a expressão? Que ele também já deixou transparecer. Pessoas que chegaram em determinado lugar por causa da ajuda de outras pessoas. Ele se tornou presidente, mas tem uma fama muito grande, que a base dela levou um entendimento tão grande que ele chegou até a ser presidente. O poder que um barco bem estruturado tem. Quando você aprende. E quando esse garçom veio, deixou transparecer que se eu tivesse nesse mesmo barco, eu tinha chegado onde Obama chegou. Olha para você ver. O que é a visão? O que é o entendimento? O que é, irmãos, aprender? E era uma pessoa que tem um respeito muito grande só com aquilo. A Bíblia não chamou, às vezes, as mulheres elas podem ser excepcionais aonde Deus colocar elas. Mas agora existem áreas que é questão de inteligência, de sabedoria. Ou seja, meus irmãos, se fala muito sobre, mulheres pastoras. Eu parei para pensar. A mulher de Provérbios 31, ela não era pastora, ela era maior do que um cargo. Cuidado, irmão, seja maior do que o seu cargo. Eu não sou pastor. Pastor assenta na cadeira. Sou mais do que isso. Essa é a grande diferença. Ou seja, às vezes as pessoas ficam tão apegadas com posições, com cargos, que esquecem de crescer na vida. Cargo não significa nada. Cargo pode significar alguma coisa para as pessoas. Então, muitas das vezes, irmãos, esse exemplo se deixou escapulir. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo também. A esposa do presidente Bolsonaro. Parece que ela é uma mulher excepcional também. Tá? Parece que ela deixou transparecer que ela tem uma grandeza muito grande também de Deus, uma sabedoria. Tá? Também, isso é importante, a gente estudar essa sabedoria, Recentemente agora, a gente tem visto alguns casos, existe a Bíblia, existem pessoas excepcionais, mas no nosso século tem pessoas excepcionais que estão fazendo algo muito lindo, algo muito importante que temos que olhar, temos que aprender, temos que ver, temos que nos espelhar em quê? Em algo bom, em algo que frutifica, em algo que pode agregar na sua vida. Tem gente que ama ver notícia de destruição. Você viu que a notícia de destruição até pula, que isso vai entrar para a sua vida. Você vai trabalhar, aquela notícia de destruição está dentro de você. Cuidado, irmãos. Cuidado, que a gente não tem tanto tempo na vida. Então, se apegue a coisas boas, formações boas. Não se permita a sua alma beber desse cálice, porque a sua alma acaba entrando na mesma
circulação do que você geralmente está a beber. Ponto 2, com ela vem os seus diversos departamentos. A casa é construído por uma área, assim como a cozinha, quarto, sala, copa, a família. A família, a casa, o barco tem departamentos. Na simbologia de uma casa, tem sala, copa, banheiro. Imagina uma casa sem banheiro. Às vezes as pessoas também na estrutura familiar têm que trabalhar os departamentos, que às vezes não trabalha, não sabe, identificar as áreas. Às vezes também quando ocorrem os problemas, não olha para os problemas, não identifica os problemas. Isso acaba gerando também um descontrole, um descontrole para a casa inteira, tá? Para a casa inteira. Isso é a grande verdade. A estrutura do lar, podemos aprender algumas lições com isso. O barco da sua casa precisa servir ao Senhor com alegria. O seu barco precisa servir ao Senhor com alegria. Assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu e disse: hoje haverá salvação na tua casa. A salvação entra no barco da sua casa. A salvação entra no barco da sua família. É interessante que quanto mais você estrutura, mais os seus filhos abrem os olhos para servir a Deus. Quanto mais você estrutura, você vê que o seu barco melhora. Quanto mais você estrutura, você vê que a sua família melhora. Quanto mais você estrutura, a sua casa melhora. Quanto mais você estrutura, os departamentos na vida dos seus filhos melhora. Por que, pastor? Quanto mais eu pioro, mais as coisas pioram, até inclusive na família. Existe também, é disso que eu falo, conhecimento é importante. Porque a família, adquire o conhecimento, embasa, estrutura e começa a trabalhar para dar estrutura também, tá? Eu acho que isso é até mais bonito também para as pessoas. Deus abençoe. É até mais bonito. Porque você cedo ou mais tarde vai precisar lidar com criação de filhos. Vai precisar lidar com comportamento de filhos. Vai precisar lidar com as coisas que os seus filhos vão ver você fazer. E é aquilo. A pior coisa é quando você ensina errado. Porque se eles quiserem entrar pelo seu caminho, e a melhor coisa é quando você dá os bons exemplos também. Que aí eles vão querer seguir esses bons exemplos. Você está na igreja, eles querem vir para a igreja, Você está no bar, eles querem ir para o bar. Isso é a grande verdade. Eles aprendem muito fácil, Muito fácil as coisas. Principalmente se for uma coisa ruim, Isso é um ponto também, precisa até mais crescer isso aí, Pegar mais sabedoria a gente. O barco da sua casa precisa servir ao Senhor. Ponto 3, a base do barco. Quando falamos de partes de barco, todo barco tem uma base. É o que eu falei. Demora mais tempo na igreja para você aprender as coisas do que você fazer as coisas na igreja. Tomem cuidado com isso, tá? Agora, depois de quase 17 anos que eu tô fazendo alguma coisinha, tá? Antes de fazer alguma coisinha, eu tava o quê?
aprendendo, tá? Então muita calma nessa hora, tá? O cara tá aí, ó, mais de 8 anos sem faltar escola dominical fixo. Não é sorte, tá, irmão? As coisas na sua vida. No futuro as coisas indo muito bem para você. No futuro as coisas indo muito bem para sua história. No futuro as coisas indo muito bem para tua caminhada. Você cavou o barco, tá? Você estruturou, tá? Não cobre a Deus coisas que você não tem direito de cobrar. Muita gente cobrando Deus coisas que não tem direito. Não cobre, Deus não gosta. O Espírito Santo não gosta. Nem Jesus gosta, tá? Nem Jesus gosta. As pessoas cobram demais Jesus. Cobram demais o Espírito Santo, né? Cobram demais. E muitas das vezes, antes de cobrar a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, faça escolhas, escolha, né? Porque é muito importante. Essa base pode ser muito ampla em vários sentidos, né? Por que a base pode ser ampla em muito sentido? Porque se a gente for pegar o barco, se a gente for pegar o casco do barco, se você for pegar a casa, Jesus falou que é uma casa edificada sobre a rocha, a casa edificada sobre a areia. Você pode ver que toda casa precisa de base. Toda casa precisa de base. Entendeu? Toda casa precisa de base, né? Então, muitas das vezes, a primeira parte da casa, a construção da base, vai demorar mais, né? Certamente os primeiros anos de casamento é a construção da base, tá? É a construção da base. Eu adoro essas pessoas que fica pregando uma ilusão. São verdadeiros vendedores de ilusão. Aquele homem veio do mundo, aquela mulher veio do mundo. Os dois entram para dentro agora da comunidade cristã e acham que vão ser felizes para sempre. Como é? Ela precisa aprender, ele precisa aprender. Se os dois querem casar, casem. Mas tenha ciência, o nível da felicidade que o casamento vai desfrutar é a estrutura que os dois têm, tá? Por causa disso que muitas das vezes um período da vida a pessoa ficar só é melhor. Para quê? Para aprender, para embasar, para estruturar, para limpar um pouco os demônios da nossa vida. E até o final trabalhando isso. Nossa visão no cristianismo é evoluir, é crescer, é desenvolver, é ser melhor. O evangelho é para isso, não é para nada mais. Para salvar, para transformar. Arrependimento. O que é arrependimento? Voltar para trás. Irmão, milhares de pessoas no cristianismo sem arrependimento. Outra coisa, cristianismo trabalha muito com humildade. Não ter humildade já não é mais cristianismo. Irmão, a formação. Estão dando aula. Irmãos, estão dando aula sem base. Cristianismo, tirar a base do cristianismo e colocar o crente no cristianismo. Outra coisa, a área do louvor no cristianismo. Cuidado. Louvor não embasa. Cuidado. Louvor é um instrumento numa área para adoração. De Deus aparece. Mas existem áreas que são verdadeiras áreas que tratam os demônios que saem da nossa vida. Vou usar essa expressão, por quê? Às vezes, áreas
da nossa vida, que a gente fala essa expressão, mas essa expressão também ela não é muito correta, que eu acabei de falar agora. Áreas que um dia a gente construiu e que agora a gente quer desconstruir para construir coisas novas em nossa vida. Essa é a grande verdade. Porque muitas das vezes a gente está colocando culpa em determinadas situações, em que áreas que eu deveria aprender para mudar, ou desmanchar o barco todo e construir um barco novo. Então, meus irmãos, a gente também está vendo uma abertura, né? Que o conhecimento realmente ele pode nos ajudar e muito, tirar muita coisa da nossa vida. A melhor parte ali, ó, do cristianismo, ali, ó, se você não conseguir trabalhar a bem-aventurança na sua vida, Mateus capítulo 5, coisa simples. Cuidado, você vai ter muito problema dentro do cristianismo. Se você não conseguir doutrinar Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, você terá muitos problemas. Cuidado, o cristianismo ele é muito simples, tá? O cristianismo se trata mais de nós trabalhar nós e menos as outras pessoas, tá? Por causa disso que às vezes as pregações estão mudando tão pouco as pessoas, porque cada um tem que trabalhar a si próprio. Isso que Jesus deixou bem claro no cristianismo, né? A pessoa está pregando uma bem-aventurança. Vamos lá, bem-aventurados vamos lá, Mateus capítulo 5. Abre lá rapidinho. Você vê que isso aqui é tudo no cristianismo. Sem isso aqui, os cristãos, ó, sem isso aqui, meu querido, o cristianismo está embasado em cima de um pilar muito simples. Isso aqui, pessoa aprender isso aqui, irmão, a melhor coisa. Mateus capítulo 5. Diz aí, ó, Jesus, vendo a multidão, subiu o monte, assentando, aproximou dele os seus, abrindo a boca, ele o quê? Primeiro ensino, bem-aventurados. Isso aqui, ó, coisa profunda. 4, bem-aventurados que? 5, bem-aventurados. Ó, isso aqui, ó, muita gente já está vivendo outra coisa, não é cristianismo, já é outra coisa, pessoal. 6, bem-aventurados que tem? 7, bem-aventurados. Outra, isso aqui, ó, isso aqui é o mais perigoso, porque só acontece coisa ruim na vida da pessoa. Isso aqui, ó, só não tem misericórdia. Pessoas sem misericórdia, falando que está executando uma sentença em nome de Deus. Cuidado. Pedro também achou da mesma forma. Jesus virou para ele: olha o que você fez com a orelha desse homem. Olha o que aconteceu com ele logo depois. Cuidado, que se aplica a você. 8, bem-aventurados. Ó, 9, bem-aventurados. 10, ó, ninguém quer isso aqui, ó. Ninguém quer isso aqui, ó, ó. Por causa do cristianismo. 11, bem-aventurados sois vós quando vos o quê? Injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de quem? Ó, em outros textos é a mesma coisa que está aqui, ó. Bem-aventurados humildes, porque eles serão o quê? Irmão, tá difícil tirar isso aqui, dar outra coisa. Então, cada um de nós, isso aqui não se prega, isso aqui se aplica em nós mesmos. E com o decorrer da nossa caminhada, nunca vi, graças a Deus, a gente faz de tudo para o quê? Evitar, irmão. Evitar o quê? Evite muita coisa, tá? Evite muita coisa. Se permita, né? Vamos lá. Se permite
né, a você crescer, né? Hoje eu compartilho conhecimento. Hoje eu sou facilitador de conhecimento, mas o desejo era aprender mais. O desejo era, né, trabalhar mais eu, né, aprender mais e ser, na verdade, um verdadeiro eremita. O que é um eremita? Né? Pessoa que aprende, desenvolve e tem para... Mas Jesus fala que é muito importante o compartilhar do conhecimento. O judeu, ele prospera muito quando ele compartilha o conhecimento dele. O judeu, ele ama ensinar. Para você ver, essa cultura de Jesus, por trás dela é o quê? É os judeus. Os judeus, lá naquele livro que a gente escreveu lá, tá lá, ó. Ele prospera muito ajudando a compartilhar o conhecimento. Porque o judeu entende que se um irmão melhorou, outros podem melhorar. Quando a pessoa tem um nível de escassez na vida, você pode ver, a pessoa não gosta de compartilhar informação, não gosta de compartilhar o conhecimento, porque ele acredita que as pessoas... Não, pelo contrário, irmão. Quanto mais se dá conhecimento, a gente vem de igrejas também, que elas trancavam o conhecimento. Elas não gostavam de dar conhecimento para o povo. Isso gera um caos. Isso gerou um caos. Principalmente no Brasil. Tá? Principalmente no Brasil. Poucas igrejas no Brasil de fato dão conhecimento. Isso gerou o povo muito leigo. E o povo leigo, acontece o que com o povo leigo? Ele é escravo da Matrix. Pelo contrário, o conhecimento, ele rompe. Tá? O conhecimento faz as pessoas avançar, né? As pessoas querem melhorar. Outra coisa, e quando você vê pessoas com muito fora, você já pega logo. Por quê? Você tem estrutura. Tem irmãos que saíram aqui da nossa comunidade cristã, foram para outros lugares, não estão se adaptando. Por quê? Vê que aquilo ali é ignorância, não é conhecimento. Aprender bem é igual alguns lugares. Você aprendeu bem, ô meu irmão, a tendência é você subir para cima, não descer para baixo. Essa é a tendência, tá, meus irmãos? É crescer, é melhorar, evoluir. Suas crianças melhoram, suas crianças evoluem, né? Vai ter oportunidade de fazer o quê? Coisas melhores, até mais do que vocês. Ou seja, o Saulo aprendeu ao pé de quem? De Gamaliel. Quando eu fui olhar para ver quem era Gamaliel, ele era o número 1 dos judeus, até a nível de conhecimento. No dia que aconteceu um problema lá, que falaram, poxa, os cristãos estão crescendo demais, foi perguntar o que ele achava, o que ele falou. Veio Telbas, veio Judas, veio esse Nazareno. Deixa eles crescer. Vamos ver aonde isso vai chegar. Olha a sabedoria do Senhor. Então, muitas das vezes as pessoas se opõem demais às pessoas e não fazem nada na vida. Isso é um grande problema. Ele ensinou Saulo. Deus pegou o conhecimento de Saulo e transformou para o quê? Para algo bom. Daqui a pouco Saulo se converte ao cristianismo, capítulo 9, e olha o que Saulo faz. Saulo evangeliza a Europa todinha. Escreveu 40% do Novo Testamento. Era um dos discípulos mais trabalhadores. Eu não entendo esse cristianismo que a pessoa não trabalha. Eu não entendo. O cristianismo que as pessoas mal vêm na igreja. E uma pessoa não está em cristianismo, só está em outra coisa. Infelizmente.
Olha para você ver, ele não era um dos 12 que andou com Jesus, ele andou, mas o próprio Deus desceu para evangelizar ele. Irmão, um discípulo é exímio trabalhador. Ele é apaixonado pelo trabalho, né? Ele trabalha assim no seu trabalho secular, ele cresce no seu trabalho secular e ele cresce muito no reino. Isso que é maravilhoso. Ele consegue trabalhar nos dois. Querendo ou não, a família também é um lugar que o homem trabalha. Então, irmãos, ele começa a pegar ali, né, a visão de como crescer as coisas, de como trabalhar nas coisas, de como agregar, de como esforçar a mão dele ali para cada coisa. Começa a dividir o tempo, né? Ele só começa a dividir o tempo, começa a estruturar o tempo ali, começa a dar uma parte para cada área, irmãos, e você fica um exímio trabalhador. As pessoas ficam se perguntando como Saulo fazia tanta coisa. Escreveu 40% do Novo Testamento. Era um exímio missionário. Passou por mais de 100 cidades. Fundou tantas igrejas. Como um homem, faz tanta obra. A Bíblia diz que é a graça de Deus que trabalha nele. Cristo vai trazer a graça para você ser o quê? Um exímio trabalhador. Então, olha que as pessoas falam para mim, né, que eu sou um discípulo. Eu me vejo como um discípulo, como um aprendiz. Não me vejo mais do que isso. E as pessoas perguntam para mim, como é que eu faço tanta coisa? Eu sempre falo uma resposta curta e simples para as pessoas: aprenda a ser discípulo. A pessoa não aprendeu a ser discípulo, a pessoa não vai aprender muita coisa. Aprenda com os melhores, né? Aproveite, que os melhores ficam rápido, passa muito rápido em nossas vidas. É verdade. Gente ruim fica muito tempo na nossa vida, gente boa some assim, fração de segundo em nossa vida. Só passou para fazer nós crescer mais um pouquinho e brum. Eu tive uma conversa com um homem que era discípulo, com um homem. Esse homem me ensinou algo. Porque ele me ensinou aquilo, é isso assim que funciona. Pessoas boas na sua vida, você vai ter pouca oportunidade para conviver perto delas, vai ter pouca oportunidade para crescer perto delas, porque essas pessoas, elas vão galgar outras áreas, né? Vão galgar outras horas, né? O pastor também, o discípulo, eu também estou aqui nessa comunidade. Amanhã eu estou nos Estados Unidos, amanhã eu estou na França, amanhã eu estou na China, amanhã eu estou na Coreia, amanhã eu estou rodando o mundo. É porque é assim que funciona, tá, meus irmãos? É assim que funciona, né? Deus te chamou para crescer. Aqui nós estamos juntando alimento, aqui nós estamos juntando conhecimento, aqui nós estamos juntando sabedoria. Amanhã você vai me ver em Portugal, amanhã você vai me ver nos Estados Unidos, amanhã você vai me ver na Times Square. É assim que funciona, tá? Discípulo anda, discípulo. Amanhã você vai me ver lá dando aula na faculdade, amanhã você vai me ver lá em Curitiba, amanhã você vai me ver na Espanha. É assim que funciona. Vocês vão também galgar, tá, meus irmãos? Né? O cristianismo, o discipulado é para isso. Para que as pessoas estão reunindo? Reúne para crescer, reúne para desenvolver, reúne para subir escada, é assim que trabalha. Ai, não estou sentindo que está acontecendo nada, passou na minha vida. Espera. Se estiver pronto, você vai receber o sinal. Assim que funciona. Não se começa trabalhando, se começa aprendendo. Tudo na vida é assim. Então, muitas das vezes, meus irmãos, tenha uma visão, tenha mesmo um entendimento das coisas. Entenda, né, que esse pequeno compartilhar de informação, o seu barco vai o quê? Estruturar, né? Ponto 4. O barco da família é o que mais precisa de estrutura. No cristianismo,
está dando muito problema na família por causa desses pilares. Primeiro, a estrutura também no cristianismo, as igrejas que estão sendo fundadas por algumas pessoas, realmente estão investindo demais numa mega estrutura, tá? Estão se investindo demais na estrutura. Estão esquecendo do quê? Do casco do barco. Isso é um problema, tá? Isso é um problema. A segurança é uma chave fundamental para o bom funcionamento do barco. Isso aí. Casamento precisa de segurança, tá? Só vem com a linguagem toda doida para sua vida. Ô meu irmão, calma, não é assim que funciona. Para quem quer casar, né? Só vem toda sem estrutura nenhuma. Já estou dentro do barco, tá sem estrutura. Agora é investir na estrutura. Simples assim. Aí a mulher tem hora que fala com aquele homem assim: vão lá no estudo bíblico, tá ele lá emurroado na frente da televisão. Vamos lá no culto para receber mais de Deus, tá? Não quero. Às vezes é a mulher também. Aí existe no vídeo lá que aparece: algum tempo depois. Entendeu, meus irmãos? Cada culto é uma estrutura. Cada aula é um crescimento. E amanhã a vida vai falar: poxa vida, eu estou recebendo pagamento por eu ter ido naquela aula. Olha aí o pagamento vindo. Você vai ficar feliz da vida. Aí muitas vezes a pessoa... Aí tem hora que eu falo bem assim: porque eu não aprendi mais? Poxa vida, porque eu não fiz mais? Tá vendo aí? Na hora de trabalhar, na hora de se esforçar, todo mundo é amorrinhado. A irmã tá aí, coitada, não tá conseguindo abrir nem um olho. É amorrinhado. O varão lá dormindo na cadeira, amorrinhado. Dormiu a noite toda. Aí eu falo: mas amanhã ele entra lá na empresa, a empresa fala assim: poxa vida, que cara bom, o cara não dá problema, poxa, tudo que manda faz. Tem uma vaga de gerente, se você quer, irmão Lucas. Eu quero. O cara é bem. Aprendeu a ser gerente aonde? Dentro da igreja. Aí a empresa fala bem assim: irmão Lucas, você quer fazer uma faculdade? Estão precisando de um administrador. Ah, ele tem a mente aberta. Eu quero. Ó. Cuidado, meu irmão. Deus tem o melhor para você. Muito melhor. Aí a esposa em casa melhora, mas por quê? Ele melhorou. Ele mudou. Ele investiu na estrutura dele. Cuidado, irmão. O cristianismo fala muito disso. Simples. Simples. Mas os cabeça dura estão em outro lugar. Está em outro lugar. Investe no barco. Vamos lá, ponto 5. Barco quebrado. Quando o barco não fornece a estrutura, parte que eu mais requer cuidados e base, porque é a parte mais trabalhosa de um barco. Observamos que entre as partes principais do barco é uma casa, o fundamento é a base mais importante, a base da casa, a base do barco é o maior investimento. O partir daí se constrói os próximos pilares do barco. Os próximos pilares da sustentação da casa. A base traz segurança. Precisamos proporcionar essa base. Olha só a estrutura que eu coloquei. Quebrar. Por que está quebrando? Por que se quebra? Porque no cristianismo quase as pessoas do cristianismo não estão dando um direcionamento para essa área, tá? Investimento, né?